Hebreus, você pode falar ao vivo, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, e vamos orar. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu amor incondicional. Obrigado porque nós temos um Deus que nós podemos exaltar e glorificar essa manhã de domingo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por um tempo de louvor, tempo de adoração, tempo da ceia, um momento de comunhão. Te agradecemos, Senhor, te exaltamos. Muito obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo juntos. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Em Hebreus capítulo 12, interessante aqui que o contexto é o capítulo 11. E o capítulo 11 fala dos heróis da fé, fala sobre fé, andando por fé, a definição de fé, né, no versículo 1, né, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então o contexto, ele fala dos heróis da fé, fala de Abel, de Abraão, de Sara, vem falando sobre os heróis da fé. Muitos desses, né, foram desprezados, humilhados, cuspiram neles, teve outros que foram cerrados no meio. O fato é que esses heróis da fé, eles perseveraram no chamado que cada um deles tinha diante de Deus. Diante de Deus, cada um perseverou diante de Deus, no chamado que Deus tinha feito para eles. E vários testemunhos no capítulo 11, desses heróis da fé. E aqui, no capítulo 12, né, começa o autor de Hebreus, fala sobre o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aqui estamos nós hoje, visto a grande nuvem de testemunhas dos heróis da fé que perseveraram até o fim das suas vidas, crendo, confiando no Deus de Israel, caminhando na graça de Deus. Olha, tendo em vista, nós também, cada um de nós temos um chamado diante de Deus, perante Deus. Cada um de nós temos um chamado, e esse chamado é para que nós possamos nele correr a corrida que Deus propôs para cada um de nós, com perseverança e com o olhar, com o nosso foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uau! Olha, Fred, que fantástico para nós hoje de manhã, possamos cada um de nós, no nosso chamado, correr com perseverança, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós estamos ainda no início do ano e tem toda uma jornada para que nós possamos correr este ano com perseverança, não desistindo, não desanimando, mas pelo contrário, buscando ânimo novo no amor de Deus que nos motiva dia a dia a perseverar, a caminhar, a amar, a doar nossas vidas em favor dos outros, a receber de Deus gratuitamente, sem mérito, a sua graça no dia a dia, sabe, perseverando com o olhar, com foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós somos convidados hoje é dia 19 de janeiro de 2020, nós podemos hoje manter o nosso foco em Jesus Cristo, diariamente, não permitindo que as circunstâncias ao nosso derredor nos traz desmotivação ou anula a nossa caminhada com Deus, fazendo com que nós
focamos em outras coisas o nosso olhar, em vez de focar no autor e consumador da nossa fé. Este mundo é tenebroso, em Efésios 6. Nós estamos neste mundo e nós cantamos hoje, rompendo em fé. Não foi? Rompendo em fé. Nós podemos usar toda a nossa armadura, usar a espada que é a palavra de Deus e avançar no dia a dia correndo com perseverança, com olhar no autor e consumador da nossa fé, e assim romperemos nas batalhas que estão sendo travadas ao nosso derredor vitoriosamente, no nome glorioso de Jesus Cristo. Vitoriosamente. Não permita que o inimigo te distraia durante a sua corrida, o seu chamado diante de Deus. Não permita que circunstâncias, que necessidades ou bonanças, né? Yolanda estava falando essa semana comigo, nós estávamos conversando, né? Eu estava citando uma frase de um amado irmão lá de Florianópolis, Luiz, né? Que fala que tudo passa. E ela estava compartilhando comigo sobre tudo passa nessa vida. Seja um problema que você está enfrentando, ele vai passar de um jeito ou outro. Ou seja, um momento de bonança, um momento onde você está numa boa, alegre, uau! Essas coisas passam também. Que está escrito em Eclesiastes 11:8. Durante a nossa jornada, durante a nossa corrida. Vamos ler lá? Olha lá. Esse versículo vem agora na minha mente e eu creio que ele tem a ver com a nossa mensagem. Eclesiastes capítulo 11, versículo 8. Eclesiastes capítulo 11, abrindo aí. Eclesiastes capítulo 11, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Haverá dias de trevas. Haverá dias de trevas. O Salomão está falando, regozijo em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas. Tudo passa. Seja dias que você está uau, caminhando, voando, sabe? Esse momento de regozijar, regozije, mas vai passar às vezes esse momento e vai vir dias de trevas. Regozije nas trevas, com os olhos no autor e consumador da sua fé em Jesus Cristo. Quem está escrito? Olha comigo, Mateus 6. Mateus capítulo 6. Não perca seu foco em Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Está escrito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, será luminoso, perdão. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha, luz para o nosso corpo, são os nossos olhos. Luz para o nosso corpo, assim como Salmo 119, versículo 105, fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, que ilumina o nosso caminho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, assim como os nossos olhos é lâmpada, luz para o nosso corpo. Se nós permitimos que a luz, o que brilha em nós, porque Jesus é a verdadeira luz, nós somos luzeiros em Filipenses, luzeiros no mundo tenebroso, e quando nós focamos nossos olhos em Jesus Cristo, mesmo que seja o tempo de trevas ou tempo de luz, tempo de bonança ou tempo de necessidades, de problemas, de circunstâncias adversas, se nós mantemos nossos olhos em Jesus Cristo, nós vamos brilhar mais e mais. Nós vamos brilhar nessa escuridão, deste mundo de trevas. De acordo com Efésios 6, vamos brilhar
mais e mais, vamos romper em fé, não vamos desistir, vamos perseverar, porque nós estamos mantendo o nosso foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uau, pensa comigo, não podemos tirar nossos olhos de Jesus, porque se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos naufragar na fé. Abre sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Interessante esse versículo 12 aqui, porque é a oração de Josafá, rei de Judá. E o contexto deste versículo começa lá no capítulo 17. É interessante para nós observarmos a importância de permitir que a palavra de Deus seja luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que alimenta a nossa fé, Romanos 10, 17. Porque Josafá, quando ele assumiu o trono de Judá, ele, no capítulo 17, ele pegou os levitas e espalharam os levitas para os 4 cantos de Judá, ensinando a palavra de Deus, ensinando os princípios, sabe, alimentar a palavra de Deus, aquela que alimenta a nossa fé. Josafá investiu no povo com a palavra de Deus. Aí quando chega no capítulo 20, aqui os moabitas e amonitas vieram contra Josafá, esse mesmo povo que Deus não permitiu que Israel eliminasse quando estava saindo da escravidão do Egito. Deus não permitiu. Esse povo que é descendente de Esaú, irmão de Jacó, homens guerreiros, os moabitas, amonitas, esses eram homens, eram bandos, viviam em bandos, e eram homens de guerra, e eles colocavam medo no povo daquela geração, daquele tempo. O povo tinha medo, e quando eles vieram contra Josafá em milhares, no versículo 3, fala que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E olha, o que aconteceu, Fred? Porque ele investiu no povo lá no capítulo 17. Agora, no momento do medo, no momento da circunstância adversa, no momento de trevas, no momento de conflitos, o que aconteceu? O povo que recebeu o investimento da palavra de Deus veio de todos os lados de Judá e congregaram em Jerusalém com o rei Josafá. O povo veio e estava ali com Josafá. Olha lá, no versículo 4. Então se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Isso é resultado do capítulo 17 de 2 Crônicas, quando Josafá mandou os levitas por todas as cidades de Judá, ensinando a palavra de Deus. Agora, no momento de trevas, no momento de medo, o povo que recebeu esse investimento veio para Jerusalém, estar junto com o seu rei, no momento da batalha. E eles buscaram o Senhor, e aqui na oração de Josafá, no versículo 12, ele fala o seguinte: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ó Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para confrontar esse povo, mas sabe uma coisa, Deus? Nossos olhos, nosso foco, nosso olhar está posto em ti, Senhor. Nós não vamos perder nosso foco no momento das batalhas. Nós não vamos perder o nosso foco nos momentos das adversidades. E as adversidades vêm e vão embora também. Tudo passa, mas nós passamos com todas as situações, sejam boas ou más, nós passamos com o nosso foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Uau! E sabe qual foi o resultado aqui? Deus respondeu a Josafá, no versículo 15, Deus disse: dai ouvidos, todo Judá, todo o povo, dai ouvidos. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor,
Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha o resultado de manter o foco em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha, Deus respondeu, nessa batalha vocês não vão ter de lutar. Nessa batalha, no versículo 17, neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, parai, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amanhã sai ao seu encontro, porque o Senhor é convosco. O mesmo princípio para conosco, em Juízes, capítulo 3, versículo 4 e 5, quando Josué estava frente ao rio Jordão, Deus disse que estava cheio, Deus disse para Josué, fala para o povo, não temas, porque amanhã farei maravilha no vosso meio. E no outro dia, eles passaram por Jordão por terra seca. E aqui, Deus disse, para encontrar com o inimigo, ficai parado e observai o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, porque o Senhor é convosco. Nessa batalha não tereis de batalhar, porque o Senhor vai pelejar por vós. Mantenha o foco, pelejar por vós, tá certo? Pelejar por vós. Mantenha o foco, não desista, ergue a sua cabeça, confie, espere, descanse, ame incondicionalmente, congregue, não deixe de congregar, esteja caminhando, aproveite a oportunidade para glorificar aquele que era, que é e que em breve voltará, Jesus Cristo. Não temas, nem vos assusteis, confie no Senhor. E sabe o resultado aqui dessa história? Josafá pôs os anciãos na frente, colocou as mulheres atrás, colocou as crianças, colocou os sacerdotes, fizeram uma linha, um desfile, né? E o exército lá atrás, eles foram marchando, encontrar com o inimigo, subir para a ladeira, eles foram marchando. Olha, coisa de andar com fé, é andar como loucos, é uma loucura. Como está escrito em 1 Coríntios 2, Deus chama os loucos para envergonhar os sábios. Os sábios vão ficar medindo, não, é incapaz, não temos força, olha, você vê o exército, olha aqui como é que ele é. Enquanto aquele que anda por fé, para Deus disse, Deus fez, é um fato, eu creio, eu vou encontrar com o inimigo, porque Deus é comigo, Deus vai batalhar a minha batalha, Deus não vai me abandonar, em hipótese alguma, porque Jesus disse que eu estarei convosco até o final, em Mateus 28, Ele está conosco até o final. Então nós vamos em frente, nós vamos seguir, nós vamos atravessar o Rio Jordão, se Deus não abrir o Rio Jordão, nós não vamos passar por sobre as águas, caminhando, porque Deus é conosco, Ele está conosco, Ele não vai abandonar a cada um de nós na nossa caminhada, na corrida que Ele propôs para cada um de nós. Sejamos perseverantes, corramos a carreira que está proposta, e o resultado, no momento que esse desfile que Josafá fez, começou a marchar para encontrar o inimigo, eles começaram a cantar louvores ao seu Deus, a cantar louvores ao Deus de Israel, e no momento que eles começaram a cantar louvores, Deus batalhou a batalha do povo de Judá, e milhares de amonitas e moabitas foram mortos. Quando eles chegaram em cima da montanha para observar o inimigo, eram só cadáveres. E eles foram e saquearam o despojo por 3 dias e voltaram com grande alegria para Jerusalém, porque o Senhor os alegrara com a vitória. Não temas, amanhã farei maravilha no vosso meio, diz o Senhor. Não temas, ó Judá, Jerusalém, não temas, cada um de nós, não vos assusteis, porque amanhã farei maravilha no vosso meio. Deus nos chama a correr uma corrida que Ele propôs para cada um de nós somos chamados. Mateus 14, só para a gente terminar aqui, Mateus 14, por favor. Mateus 14, aqui tem Pedrão, né? O apóstolo Pedro, e eles saíram no barco,
E Jesus não tinha ido com eles. E começou uma ventania, uma escuridão, ventos. E de repente eles olham e vê uma pessoa caminhando por sobre as águas. A princípio eles pensaram que era um fantasma. Lá vem um fantasma, ficaram com medo. Aí outros, não, é o mestre. Jesus diz, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Pedro falou, és tu, Senhor. Se és tu, permita que eu vá encontrar com o Senhor. Aqui está Pedro, um perito da pesca, um pescador, que pescou a sua vida todinha ali na Galileia, que passou por momentos de turbulências muitas vezes, e ele agora fala, Senhor, se és tu, permita que eu vá ao encontro. Ele sabia, Pedro sabia que ali era um lugar fundo, ele sabia que era impossível, naturalmente falando, fazer o que Jesus estava fazendo, caminhando por sobre as águas. Mas Jesus diz, Pedro, vem cá. E Pedro tira o primeiro pé, e ele pisa nas águas, mantendo o foco em Jesus, mantendo o olhar em Jesus, ele tira o segundo pé. E sabe, que experiência para Pedro. Ele começa a caminhar sobre as águas, com os olhos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele começa a caminhar sobre as águas, com um olhar fixo em Jesus. Mas sabe, estava ventando, tinha momentos lá de ondas batendo por um lado e por outro, fazendo barulho, havia uma escuridão. E Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou nas ondas, nos ventos ao redor. E no momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu o foco em Jesus Cristo. Ele começou a afundar, a naufragar na fé. E quando ele estava afundando, ele gritou, Senhor, me ajuda. E sabe, Jesus estendeu sua mão e falou, ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Pegou na mão de Pedro e colocou ele no barco. Por que duvidaste? Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus Cristo, na corrida que Deus propôs para cada um de nós, nós vamos duvidar e nós vamos começar a naufragar na fé. Ó homem de pequena fé, ó mulher de pequena fé, por que duvidaste? Está escrito aqui, no versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, essa palavra eu queria no versículo 31 de Mateus 14, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiram ambos no barco e cessou o vento. Tudo passa. Hein, Luiz? Lá de Florianópolis, tudo passa. E Elaine? Tudo passa. Hein, Fred? Tudo passa. Hoje, talvez, você e eu podamos estar andando sobre as águas, correndo a corrida que Deus propôs para nós no nosso chamado com o olhar de Jesus. Mas o inimigo quer tirar nosso foco, quer fazer nos perder nosso foco, e muitas vezes na nossa corrida podemos reparar nas ventanias ao redor de nós, e perdemos o foco e começamos a afundar. Mesmo assim, nós podemos gritar por socorro. Jesus ouve, prontamente estendeu as suas mãos. Há uma mão estendida para nós hoje, a mão de Jesus Cristo, e Ele está estendida, e Ele vai nos colocar no barco novamente, para que possamos chegar do outro lado, mais que vencedores em Cristo Jesus, igual está Romanos 8. Mantenha seu foco, não desvie seu olhar, não perca seu foco, corra com perseverança a carreira que Deus propôs para você. E para concluir, 1 João capítulo 3, versículo 1, só para a gente terminar nessa manhã de domingo. 1 João 3, versículo 1, está escrito, vede, observe, contemple, olhe, que grande amor nos tem concedido o Pai,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha, observe, contemple, focaliza, mantenha seu foco no grande amor que Deus nos amou por meio de Jesus Cristo. E corramos a corrida que Deus propôs para nós, com o nosso olhar, com o nosso foco, mantendo o nosso foco no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque este grande amor nos motiva. Esse grande amor incondicional nos dá ânimo para caminhar. Mesmo quando fracassamos, podemos levantar novamente, porque tem uma mão estendida, e essa mão é a mão de Jesus Cristo. Mesmo quando não tenhamos mais força para prosseguir, mesmo quando estejamos fracos, mesmo quando, não sabemos o que fazer, como Josafá falou, não sabemos o que fazer, não temos força, mas nossos olhos estão postos em Ti. Vamos manter nosso foco, vamos manter nosso olhar, vamos ver que grande amor que Deus tem nos concedido. Vamos, como filhos de Deus, chegar do outro lado do mar, mais que vencedores, porque Jesus está conosco no barco. Aconteça o que acontecer, tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Seja coisas boas ou coisas más, tudo passa. Tudo passa. Vivo, o homem pode viver muitos anos, mas saiba, Eclesiastes 11:8, haverá dias de trevas, e serão muitos. Eclesiastes 11:8, serão muitos. Mas tudo passa. E nós passamos com o olhar, o nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Porque Ele propôs para cada um de nós um chamado, uma corrida, para que possamos correr com perseverança. Com perseverança. Com o olhar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que essa semana possamos experimentar a grandeza da graça de Deus nos detalhes das nossas vidas, mantendo o nosso foco em Jesus Cristo. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por Sua palavra. Obrigado, Senhor, por Sua presença conosco. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa nos direcionar o nosso olhar durante essa semana. Que é lâmpada para o nosso corpo. Que possamos focar nosso olhar em Jesus Cristo e brilhar mais e mais, Senhor. Mais e mais. Porque sabemos que a Sua palavra é luz para o nosso caminho. E nós podemos andar de fé em fé. Sabendo que o Senhor está conosco o tempo todo. Que o Senhor jamais nos abandonará. Como está escrito em João capítulo 6, versículo 37. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, nessa manhã de domingo. Abençoe essa semana, ó Pai. Cuida de cada um de nós, protege na volta para casa e que possamos ter uma semana abençoada no nome glorioso de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.